Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Áreas Contaminadas. Nesse nosso 8º episódio eu converso com o meu amigo e coordenador de projetos da Arcades, Júlio Vilar. Acompanhem no nosso site ecdambiental.com.br. Inscrevam-se na nossa newsletter. Espero que vocês gostem da nossa conversa. Continuem ouvindo esse nosso podcast. Obrigado. Olá pessoal, hoje vamos no nosso novo episódio do podcast e a gente vai falar com Júlio Vilar. Júlio Vilar é geólogo e coordenador de projetos da Arcades e um dos caras que mais entende de investigação de áreas contaminadas aqui no Brasil. Júlio, bom ter você aqui com a gente. Se apresenta um pouco aí para os nossos amigos. Certo, Marcão. Boa tarde e para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia. Gostaria de agradecer muito ao convite em participar desse bate-papo com você. É um prazer enorme poder conversar com um cara que é tão influente no nosso mercado, que ensinou bastante gente, me ensinou também, uma grande inspiração para muita gente de gerenciamento de áreas contaminadas do Brasil. É um grande prazer, agradeço novamente. Então, Marcão, me chamo Júlio, sou geólogo, coordenador de projetos de gerenciamento de áreas contaminadas na Arcades, empresa que eu trabalho já faz 6 anos, né? Inclusive, desde quando eu comecei a trabalhar, foi quando eu realmente conheci, tive contato com você a primeira vez, né, Marcão, no Senac, em 2014. Como você também sabe, desde o começo eu tenho me dedicado bastante a estudar e aprender sobre investigação em alta resolução, né? Sempre foi um tema que me interessei bastante. Então, em parceria com meus colegas da Arcades, tanto daqui como dos Estados Unidos, eu acho que eu pude aprender um pouco e hoje tento disseminar um pouco esse conhecimento do que eu aprendi, né? Claro que tem muito que aprender ainda, sempre, né? Todos nós, né? Todos nós. Então, hoje eu faço parte de alguns grupos internos da Arcades de alta resolução, né? Que é o Smart Characterization, que é a nossa alta resolução, onde eu posso realmente trocar ideia com grandes nomes do nosso mercado, como Joe Queenan, Patrick Curry, Nick Welch, Gupta, entre outros, a galerinha fera aí, que eu tenho um canal um pouco aberto com eles. Não só eu, como outras pessoas da Arcades Brasil também. Então, acho que posso dizer que a gente conseguiu construir um bom time aí, em alta resolução aqui no Brasil, né? Então, acho que é um pouco isso da minha apresentação, né? Também, recentemente, fui convidado, né, por você e pelo Rodrigo, para fazer parte do grupo de professores convidados do Senac, né, que Legal. Na área de investigação de áreas contaminadas, que eu fiquei muito feliz também com esse convite. Legal. Acho que é isso. Você faz parte, então, do grupo internacional de Smart Characterization da Arcades, né? Não é um grupo só local, é um grupo que agrega profissionais do mundo inteiro, é isso? A Arcades tem muito grupos que chamam Community of Practice, que são grupos específicos de vários temas, assim, né? Tanto de remediação, investigação, é dividido em diversos temas mesmo, nossa área. Certo. Seja intrusão de vapores, escavação, tem alguns teminhas específicos, né? E esse de Smart Characterization, eu faço parte desse grupo, então é um grupo global, mas também a gente tem algumas discussões aqui no Brasil também. É bem importante para a gente disseminar essa área do conhecimento para todo mundo, né? A Arcades é uma empresa global, né? Então tem muita gente trabalhando, então fica difícil disseminar muito conhecimento, então tem que ter algumas pessoas chaves que ajudam a disseminar, né? E eu, entre outras pessoas aqui no Brasil, a gente ajuda nesse tema. Assim. Legal. Tem falando da Arcades americana, desses grupos de pesquisa que eles têm há muito tempo, tem um livro famoso na nossa área, que embora seja um livro de remediação, ele traz muito sobre investigação, né, que é o Remediation Hydraulics. E aí Exato. Foi escrito por Payne, Queenan e Potter. Os 3 são da Arcades ainda? Como é que estão os 3 aí, Júlio? Dá uma atualizada na gente, por favor. Sim, os 3 estão na Arcades, eles continuam trabalhando na Arcades, todos com mais de 20 anos de experiência, são os profissionais sêniores e as referências mesmo que a gente tem.
É legal que a gente tem um canal aberto com eles. É claro que não é todo momento que ele vai te responder em real time, né? Mas eles conseguem te responder caso você pergunte alguma coisa para eles. E eles continuam atuando em diversos projetos. Eles fazem parte do TKI da Arcades, né? Que é a equipe da Arcades voltada mais para a parte técnica mesmo, apoio técnico aos projetos. Eles atuam globalmente e eles continuam lá, sim. É sempre um prazer poder conversar com eles, assim, quando a gente troca ideia. Eu pude conhecer só o Joe dos três, pessoalmente, tanto no Batera em 2018, que eu fiz parte, e também o ano passado o Joe esteve no Brasil, né? Todo mundo pôde ter contato com ele também. Foi muito legal. Foi muito bacana mesmo, mas é um livro extremamente importante, esse traz diversos conceitos que mudou muito o nosso mercado, né? Depois do lançamento desse livro em 2008. Então, muita coisa, muitos conceitos foram atualizados e até hoje a gente usa. Até hoje são atuais, né? Sim, sim. O livro é de 2008, não é isso? 2008? Isso, 2008. 2008. Pois é. E hoje, em 2020, praticamente ninguém precisa assistir a nossas aulas, basta ler aquele livro lá que o cara já sabe de tudo, né? Não, realmente, o cara que lê esse livro, assim, ele vai abrir a cabeça para muita coisa, tanto voltado para investigação como para remediação, assim, vai ajudar muito, assim. É uma bíblia, né, que é extremamente necessário as pessoas lerem esse livro que está trabalhando no nosso mercado. Falando na formação, Júlio, você é geólogo, né? Você se formou na Unicamp. Conta para nós por que você escolheu fazer geologia e dentro da geologia, meu pai é geólogo, né? Eu conheço muitos geólogos, então o geólogo normalmente ele quer ir para a mineração, para o petróleo e dificilmente algum geólogo quer ir para a área ambiental. Isso antigamente, né? Mas agora talvez tenha mudado. Conta para nós como é que foi essa história aí. Realmente, eu acho que escolhi geologia por gostar de natureza, acho que assim, gostar de atividade de campo, gostar de fazer trilhas, cachoeiras, etc. Então, teve aquele negócio de moleque, né? Assistir o Nat Geo, então você fica meio apaixonado, querendo descobrir coisas da natureza, mas assim, conheci cada vez mais. Aí tive contato realmente com a geologia. Então, dentro da Unicamp, igual você falou, né, realmente as pessoas, os professores influenciam muito a gente voltar para a área de petróleo e mineração, né, que é realmente o core da geologia mesmo, né, onde a maioria dos geólogos querem ir. Não foi diferente comigo, né, eu também fiquei focado bastante na área do petróleo, eu e metade dos alunos da minha sala, assim, tipo, todo mundo queria ir para o petróleo, porque era o que estava bombando na época, assim, né? Realmente todo mundo queria tentar ir. Então você estudava muito estratigrafia, sedimentologia. Então, assim, era o que estava pegando na época e realmente é uma matéria que eu gostava bastante, assim. E mais pro final do curso, né? Eu e meus colegas, a gente começou a disparar o currículo para diversas empresas e de petróleo, mineração, só que na época, quando me formei, 2012, né, tava com uma exceção mesmo na parte do petróleo, né? E tinha acabado aquele boom do pré-sal da Petrobras. E eu acabei tendo contatos na Geoclock na época de um colega que me indicou lá e eu comecei a trabalhar na Geoclock, né? Foi quando realmente eu conheci mais a área de hidrogeologia, onde eu pude realmente estudar mais, ter muito contato com as pessoas da Geoclock, que são pessoas realmente profissionais técnicos muito bons, assim mesmo. E aí realmente consegui estudar e me aprofundar mais na área, me apaixonei mais pela área, assim, né? Daí você entrou de cabeça nas áreas contaminadas. Daí entrei de cabeça nas áreas contaminadas e foi muito, tipo, encaixou certinho mesmo, assim, realmente uma área que eu gosto muito do que eu faço, gosto de aplicar a geologia na nossa área, assim, então acho que acabou sendo uma paixão mesmo que eu tive e continuo tendo. E acho que é super importante. Acho que o Alan comentou muito isso no podcast anterior, né? Sim. Acho que é essa paixão pela área, tipo assim, você gostar do que faz mesmo, é muito importante, assim, motiva muito o dia a dia, né? Sim. Então, acaba que você realmente quer buscar cada vez mais conhecimento. Isso a gente está tendo bastante na Arcada, assim, tem diversos colegas, influenciam muito a gente acabar estudando bastante. E agora, falando disso, você me deu dois ganchos aqui importantes, eu vou te fazer duas perguntas aqui intermediárias, né? Uma é sobre a sua formação na geologia. Como você gostava do petróleo, você estudou estratigrafia, sedimentologia.
Isso tem muita aplicação na nossa área, mas é meio que deixado de lado. As sequências, a estratigrafia, como é que você vê a aplicação disso? Está sendo bem aplicado nas áreas contaminadas? Precisa ser melhor aplicado? Como é que você enxerga isso? Realmente, Marcão, os conceitos de estratigrafia e sedimentologia, que vem bastante do petróleo, né? Alguns foram aplicados, realmente trazidos para a hidrogeologia, só que ainda é muito pouco usado, assim. A gente não vê tanto uso na prática mesmo do dia a dia, do uso da estratigrafia de sequências, por exemplo, que é a geologia mais clássica, né, na parte da hidrogeologia das áreas contaminadas. Em 2017, se eu não me engano, a EPA publicou um documento técnico mostrando um pouco da aplicação da estratigrafia de sequências para a área de meio ambiente, né? No Batel 2018 também teve um mini curso sobre isso e alguns trabalhos também sobre isso. Desde então começou a abrir um pouco mais a cabeça das pessoas, eu acho, o acesso a esse documento. As pessoas estão tentando começar a aplicar um pouco mais. O próprio Remediation Hydraulics já traz um pouco esses conceitos. Então, assim, eu acho que é super aplicável, ajuda muito a gente entender onde estão as zonas de armazenamento, onde estão as zonas de transporte, porque você acaba entendendo realmente o ambiente deposicional, né, que ocorreu no site. Então, assim, um conceito super importante que precisa ser aplicado, mas ainda acho que é muito pouco usado, né? Então, acredito que a gente tem que difundir mais esse conhecimento, que vai facilitar muito todas as nossas remediações, né? Com certeza. E a outra pergunta que é do gancho que você falou no início da sua trajetória como geólogo, de você gostar de trabalhos de campo. As consultorias, o nosso mercado de áreas contaminadas, costuma fazer o seguinte: quem vai para o campo é o iniciante. E o cara, quando vai ficando mais experiente, vai entendendo melhor as coisas, ele vai saindo do campo, vai indo muito pouco para campo. Você já está nessa fase, você já está num degrau da carreira mais alto. Você vai para o campo ainda? Você vai pouco? Você gostaria de mais? Como é que funciona aí? Realmente, né? O que a gente vê nos conceitos de alta resolução mesmo, né? Do Triad Approach, né? Da EPA, dos início da década de 2000, é que realmente o profissional mais sênior precisa ir para campo, né? Que é o mais importante para estar ali. Realmente o geólogo sênior, o engenheiro sênior tem que estar lá em campo. A gente vê um pouco isso acontecendo nos Estados Unidos, quando eu estive lá o ano passado. Realmente, as pessoas sêniores tendem a ir para campo mesmo. Então, o Craig, que eu estava lá no escritório com o Craig, ele realmente ia para campo para acompanhar teste piloto, acompanhar as investigações. Mas é claro que nunca a gente consegue ficar o tempo inteiro, né, Marcão? Então, você acaba ficando um pouco, assim, tipo 2, 3 dias, depois volta. Aqui no Brasil é ainda muito comum isso, né? O profissional trainee, o profissional mais júnior ir para campo. Eu gostaria de muito mais, assim, para campo, embora a Arcades permita que os coordenadores consigam ir para campo nos primeiros dias, acompanhar as atividades, mas, assim, ainda não é uma coisa que acontece de forma comum. Então, assim, eu ainda acho que é super importante o profissional sênior ir, porque realmente é o cara que estudou mais, é o cara que teve bem mais experiência, que vai saber certinho se aquele produto tem que ser injetado naquela camada, né? Se o módulo conceitual está mais na cabeça do profissional sênior mesmo. Certo. Então, todos os conceitos de geologia, o cara já conseguiu ler os livros de remediação, Remediation Engineering, Remediation Hydraulics, por exemplo. Sim. Já tem uns conceitos bem mais firmes e por isso que é importante o profissional sênior ir para campo. Mas, assim, no Brasil ainda não vejo tanto isso, é extremamente comum ainda. Eu diria que os campos acontecem ainda 90% com os profissionais mais júniores, principalmente a boa parte do campo. E acho que é um paradigma que a gente tem que tentar quebrar. Na Arcades, eu e mais outros colegas, a gente procura realmente tentar ir cada vez mais para campo, embora seja um cargo que exige bastante do profissional, né? Realmente a gente fica um pouco sem tempo, mas assim, é essencial. Para mim ainda, eu sempre procuro ir nos campos que eu trabalho. E hoje em dia, né, como está essa parte mais digital, essa inovação digital, né, que a gente tem falado muito no nosso mercado, está ajudando bastante. Você consegue realmente tirar fotos mais precisas, gravar vídeos bem mais precisos, então acaba que você consegue estar em campo em tempo real também com essas pessoas. Isso ajuda bastante também. Mas é claro que nada muda você estar lá, né, do lado da sonda, lá do lado do sistema de remediação, mas essa tecnologia também ajuda bastante a gente.
Bom, como você gosta de investigação, eu também gosto bastante de investigação, Uhum. e você tem uma especialização nisso, né? Uma expertise na investigação de alta resolução. Então, conta aí para nós, Júlio, para você, o que que é investigação de alta resolução? Muito boa pergunta, Marcão. Bom, investigação de alta resolução para mim é a chave, né, para a criação de um bom modelo conceitual, né? O uso de métodos mais inteligentes de investigação precisa ser implementado em todos os projetos de GAC, ao meu ver, assim, né? A gente vem vendo um novo avanço, mesmo assim, um grande avanço dessa área de áreas contaminadas no nosso mercado, mas ainda é muito pouco o que a gente consegue ver na prática, mas do dia a dia, né? Você, mais do que qualquer outra pessoa pode falar melhor, né? Você tem dado aula no Senac, você vê que algumas pessoas vêm muito crua, que não conhecem esse método, ainda usam métodos bem tradicionais. Mas assim, para resumir aqui, investigação de alta resolução para mim, é um jeito mais inteligente e inovador para caracterizar os sites, né? É uma abordagem de investigação que envolve a coleta dinâmica em tempo real de todos os dados ambientais, né? Importante que interpretações hidroestratigráficas e o mapeamento da permeabilidade sejam feitos em 3 dimensões, né? Usando a geologia mais clássica, igual a gente comentou aqui agora, tudo para um entendimento em detalhe da arquitetura do nosso aquífero, né? Então, realmente, essa parte que eu falei do uso de 3 dimensões tem aumentado muito também no nosso mercado, né? O uso de modelos conceituais 3D, que facilita muito a visualização dos dados, né? Um outro ponto importante da alta resolução é que a coleta de solo, água subterrânea, vapor, devem ser feitas em alta densidade, né, Marcão? Então, Sim. outro conceito importante da alta resolução, em que o uso dessa abordagem realmente permite tomada de decisões mais rápidas e adaptáveis, né, em campo, com reduções expressivas no custo de vida total do projeto de áreas contaminadas. Sim. Realmente o que a gente tem visto que com o uso dessa abordagem, combinado com a criação de modelo conceitual baseado no fluxo, tem gerado uma redução no custo de vida do projeto de remediação, né, em até 5 vezes o valor inicial projetado. Isso a gente chama de Return on Investigation, né? É um conceito bem interessante que Sim. foi trazido para as áreas contaminadas em 2015, né? Que até deixa o nome do artigo aqui para gente. É um artigo publicado pelo pessoal da Arcadis em 2015 na Groundwater Monitoring Remediation. Chama The New ROI, Return on Investigation by Utilizing Smart Characterization Methods. É um artigo muito legal mesmo, né, Marcão? Que ensinou muito para a gente aqui. Então, acho que realmente a alta resolução é um pouco disso que eu falei aqui. Um ponto importante, eu acho, para a gente mencionar, na maior conferência de áreas contaminadas do mundo, né, que é o Batel, pelo que eu dando uma olhada no programa preliminar que tinham liberado, tinham mais de 30 projetos de alta resolução e mais de 10 projetos que usavam modelos conceituais em 3D. Então, assim, tipo, é um tema ainda que tem crescido bastante, sempre no Batel aumenta muito o número de trabalhos nesse sentido, né? Então, assim, é um tema que a gente tem que continuar estudando, tem que continuar compartilhando conhecimento. E para quem quer saber mais sobre esse método, tem esses 2 livros que eu e o Marcão mencionamos aqui, e também tem o curso do Senac, né, que realmente é bem importante para quem quiser aprender mais sobre esse método, que é muito falado lá. A gente fala bastante sobre isso lá, né, Marcão? Sim, com certeza. E agora você me deu uma ideia aqui nos links desse podcast, para quem estiver acessando o site, eu vou colocar o link desse artigo, né, do The New ROI, né, Return of Investigation, e vou colocar um artigo que você fez, né, você é o autor principal, você e o Lucas, que fala sobre isso, né, que vocês, acho que foi o primeiro escrito em português sobre esse tema, né, então foi um trabalho bem interessante que vocês fizeram ali, né, que vocês usaram a abordagem proposta pelo artigo original numa área contaminada aqui em São Paulo. Fala aí dos resultados um pouco, rapidamente, Júlio. Então, foi um artigo bem interessante, que explicou um pouco do conceito do Smart Characterization, da alta resolução mesmo. A gente focou em uma das técnicas, né, de alta resolução, que a gente considera a mais importante para mapeamento da área fonte, né, que é o Whole Core Soil Sampling. Então, eu e o Lucas, junto com o Marcão e com o Rodrigo, né, a gente conseguiu mapear, fazer algumas sondagens em uma área que foi investigada através de postos de monitoramento e que não tinha nenhum impacto na fase absorvida, né? E com esse campo que a gente fez, com esses estudos, a gente conseguiu ver que tinha uma massa gigantesca, mesmo no solo, na zona saturada. Então, que essa massa realmente foi
não foi considerado no modelo conceitual anterior, que foi baseado em postos de monitoramento. Então, realmente toda a remediação tinha sido feita no site baseada em postos de monitoramento, e esse resultado dessas amostragens de solo que a gente fez provou, né, que realmente mais de 90% da massa do site estava localizado na zona saturada do solo e não na fase dissolvida, né? É exatamente isso. E aí, falando do posto de monitoramento, isso é comum, né? Então certamente você já viu muitos sites onde a investigação baseada em postos de monitoramento dão resultados que não condizem com a realidade do site um pouco mais para frente. Uhum. Especificamente nesse caso aí do artigo, para você não ter que falar de nenhum caso sigiloso da Arcades, né? O caso do artigo é um caso aberto, né? Você escreveu o artigo sobre isso. Vai mais ou menos na linha do que eu falei no último vídeo, que o poção, né? O posto de monitoramento, que pega várias Exato. camadas e tal, então ele é enganoso, né? Então ele nos conta muitas mentiras. O que você acha, então, da investigação com o que a gente faz aqui no Brasil, adoidado, né, que é a investigação tomando as decisões em posse de monitoramento? Verdade mesmo, Marcão. Ainda a maioria das nossas investigações são feitas através de postos de monitoramento, né? Que, como dizia o Sutterson, né, da Arcades, que servem só para monitorar mesmo, né? É um método preciso, mas com baixa acurácia, que a gente chama, né? Então, realmente, os postos de monitoramento são a melhor opção para a reprodução de dados da qualidade da água subterrânea, né? No entanto, se a pluma não for bem caracterizada antes da instalação desses postos, de nada adianta, né? Você vai ter desprendido muito dinheiro, muita verba à toa, né? Porque os postos não servem para investigar. Um ponto importante é que eles geralmente dão uma imagem equivocada das concentrações e condutividade hidráulica da água subterrânea, porque o aquífero é muito heterogêneo, né? Então, você consegue ver uma variação centimétrica na permeabilidade. Dentro dos liners, por exemplo, a gente consegue ver essa variação, né? Ainda mais no Brasil, que Sim. tem um aquífero, um solo totalmente heterogêneo, né? E essas mudanças realmente de permeabilidade no solo refletem muito também na ordem de grandeza das concentrações, nessa pequena escala do aquífero, né? Então, isso é um ponto importante, né? Que os postos de monitoramento mascaram muito, né? Um outro ponto importante aqui é que a massa móvel a gente entende que está realmente na zona de fluxo, né? Igual você falou no episódio do Poção e agora também, a seção filtrante dos poços corta diversas camadas, o que mascara muito os impactos no aquífero, né? Então, realmente, você não vai ter um dado representativo. Então, resumindo aqui, né, eles apenas reproduzem concentrações e não o entendimento do fluxo de massa do site que você está trabalhando, né? Com certeza, instalando um posto de monitoramento de forma arbitrária, assim, em qualquer área do seu site, você vai errar o centro de massa da pluma. Você não tem nem dúvida disso, né? Sim. Modelos conceituais, então, baseados em postos de monitoramento, realmente fornecem dados totalmente equivocados, né? Vai errar com certeza, né? Vai ter certeza absoluta do erro, né? Você vai errar com certeza. Instalar um poção lá com a seção filtrante de 2, 3 metros em qualquer lugar, assim, sem ter caracterizado a geologia antes, é certeza que vai errar o centro de massa, né? Um outro ponto importante, né, Marcão, também é que os postos de monitoramento são um gasto absurdo de manutenção e amostragem, né, para o responsável legal. Sim. Então, você vai deixando um passivo lá, todos os postos instalados no site, por exemplo, tem sites que desde 95 tem posto de monitoramento. O cara é Então, obrigado a mostrar, né? Tudo aquilo. Acaba que realmente os postos de monitoramento não servem para investigar, né? E se esse conceito está ficando cada vez mais difundido, né? De novo, né? Como a gente tem muito contato com o pessoal da Arcades dos Estados Unidos, a gente vê que realmente está caindo por terra mesmo, assim, estão usando mais para monitorar, mas ainda é muito comum, né? Sim. Ainda a gente vai ter que dar muita aula, explicar bastante para muitas turmas do Senac. Sim. É importante. É interessante você falar nisso, né? Uma das coisas que me motivou a fazer aqui o podcast e os vídeos foi isso. A gente fala para as pessoas do Senac, é bem legal, mas ali tem 30 alunos na turma, né? E todo mundo sai assim, caramba, é isso aí mesmo, e começa a propagar isso. Mas, puxa Sim. vida, o mercado é tão grande, né? E os caras que nunca foram no Senac acabam não tendo contato com isso, né? Então, essa nossa conversa aqui, espero que ajude o pessoal também a refletir sobre isso, né? Não, eu falei que muitos profissionais que fazem acabam sendo mais júniores também, né? Então, acaba que você não tem muito contato
o gestor, o gerente, ou o coordenador, ou realmente o diretor da empresa, e esses caras acabam tomando mais decisão, né? Certo. Então, eu acho que até no Senac a gente tem que conseguir passar isso para essas pessoas tentar ter um canal mais aberto com os profissionais mais sêniores da empresa, né? E realmente tentar mostrar, né? Isso. Sim. Mas acho que hoje também a gente está com bastante, nessa época de pandemia, né? Tá saindo bastante webinar, webinars sobre áreas contaminadas, diversas webinars e documentos técnicos estão saindo, então o acesso à informação também melhora, assim, Sim. eu acho que isso facilita bastante. Inclusive aqui, só para lembrar que em setembro, Marcão, vai ter o Rentec Europe, né? Ele vai ser de forma digital, então isso também ajuda muito as pessoas a conseguirem buscar o conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para ir para a E Europa para para um lá, né? congresso, Pois é. Estados Unidos. Você paga caríssimo na passagem, mas agora vai ser de forma digital e o Rentec da Europa foi o primeiro congresso dessa forma, da nossa área, vai ser em setembro. Acho que os envio de resumo, acho que até agosto, se eu não me engano. Você avisa o pessoal também. Legal. Bom, bem lembrado, bem lembrado. É um evento bem importante. Muita gente, então, sobre o posto de monitoramento, me pergunta, mas espera aí, então o poção está errado, o que eu tenho que fazer e tal para investigar a área? Mas não é possível que não se investigue sem posto de monitoramento. Isso aí não existe, você está maluco, né? Muita gente fala isso para mim. Agora, Júlio, conta aquela história lá, muito boa, de uma área aí que tinha uma contaminação enorme, uma extensão enorme da contaminação, de 1 milha, né, 1.600 metros mais ou menos, que foi investigada. Bom, conta aí você. Não, tranquilo, Marcão. Esse caso realmente é bem interessante, onde mostrou que a alta resolução é realmente fundamental, né, para caracterizar o site, para construir um modelo conceitual e para partir para remediação de uma forma mais assertiva, né? Todo aquele conceito teórico que a gente tem nesse site foi bem bacana essa aplicação. É um caso que está publicado no livro Remediation Engineering, então quem quiser mais detalhes sobre ele também pode ler lá. Mas basicamente é um caso onde a Arcadis tratou uma large plume, né? A Arcadis é conhecida globalmente por tratar plumas gigantes, né? E complexas, que são extremamente difíceis de remediar, que geralmente tem um impacto social bem grande também, envolvendo diversos stakeholders, é bem complicado. Esse site em questão que você falou é um site desativado da região de Michigan, nos Estados Unidos, né? É uma área industrial de 1900, começou a produção lá, com produção de peças de carro. Então eles usavam muito, como a gente sabe, desengraxantes, solventes, aquela bela história, né? Sim. Usando imagine na década de 1900 ainda, né? Tipo, certo. Devia ser muito pior esse uso. Então, desde 2007, as consultorias começaram a trabalhar lá, instalando diversos postos de monitoramento. Então, foram instalados mais de 100 postos de monitoramento ao longo de todas as investigações. E realmente as concentrações que eram vistas pelos postos de monitoramento eram da ordem de menores que 1 ppm, né? Então, o centro de massa tinha 1 ppm só, e eles dividiram em 3 aquíferos principais, aquela velha história também, né? Que a gente conhece. O raso, intermediário e profundo. Exatamente. Tinha tudo isso nesse site. Então, os dados de postos de monitoramento estavam mostrando uma pluma de PSEC, estava migrando uns 30 metros off-site só com ppm, então eles estavam achando que estava tudo certinho para partir com a remediação. Até que um dos consultores, na época, teve a brilhante ideia de monitorar um poço de irrigação que ficava a 150 metros a jusante, né, site. E encontrou concentrações de TCE relevantes, o que realmente não eram condizentes com o modelo conceitual baseado nos postos de monitoramento, né? Então, realmente, nessa época, a Arcadis entrou no site, usando abordagens de alta resolução, né? Foram, total, 2 fases de campo, onde eles realizaram diversos tipos de técnicas de investigação. O campo demorou bastante, um campo demorando mais de 3 meses para finalizar, com diversas pessoas em campo e PA junto. Então, foram feitos mais de 150 Vertical Aquifer Profiling, né, que são uma técnica para realmente mostrar água subterrânea de forma discreta, né? Foram feitos mais de 94 perfis de permeabilidade, né, usando o CPT e o HPT, que são tecnologias para mapear a permeabilidade do solo. Sim. Foram feitos mais de 158 pontos de WCCS, né, que é o Whole Core Soil Sampling, principalmente na área fonte, né, para caracterizar bem a fase absorvida. E então
foram coletadas mais ou menos quase 700 amostras de solo, no total de todos esses perfis, 38 amostras de vapor e mais de 2.000 amostras de água subterrânea, né? Interessante que eles estavam com dois laboratórios móveis em campo, e o mais importante aqui, né, Marcão, que a gente comentou também, eles não instalaram nenhum posto de monitoramento nessa fase da investigação. Então, assim, foram feitos todos esses pontos, eles conseguiram mapear a pluma, né? Então, também foi feito um pouco de realidade aumentada para realmente tentar reproduzir essa pluma com o pessoal da EPA, foi uma coisa bem bacana. Então, o que o pessoal descobriu depois de tudo isso? Que a maioria da massa estava presente numa formação de baixa permeabilidade, que estava localizada a uma profundidade, se não me engano, de 15 metros de profundidade. O centro de massa da pluma, na verdade, não era de 1 ppm, era de 10 ppm, e ele era pouco espesso e não tão espesso como o pessoal achava que era o centro de massa anterior. Um ponto interessante também é que foi descoberta mais 3 plumas de TCE que não estavam mapeadas pelos postos de monitoramento anteriores. Como você falou, né, a pluma original mesmo tinha mais de 1 quilômetro de extensão, então todo esse método eles conseguiram descobrir isso. Estava migrando para uma zona, embaixo de uma zona residencial lá de Michigan, com concentrações de 10 ppm, igual eu comentei, né? E chegando na irrigação realmente, do cara. Isso, e realmente estava... O que os postos de monitoramento mostravam, né? Eles mascaravam essa concentração, porque o core da pluma principal estava passando entre o poço intermediário e o poço profundo. Então, assim, de novo, né? A seção filtrantes não estava conseguindo pegar esse centro de massa principal, né? Provavelmente quem fez isso teve aquela ideia, vamos colocar o poço em 10, 15, 20 metros, né? Então, um número fixo sem relação com a geologia, né? De forma arbitrária, realmente. Com certeza deve ter sido isso, né? Mas foi um caso bem bacana que mostrou que a alta resolução foi importante, né? Nesse caso específico mesmo, foi provado depois que essa pluma gigante não dava tanto risco, né? Não tinha risco de intrusão de vapores. Realmente a pluma estava conseguindo, ela morria realmente num córrego, tinha muita matéria orgânica e mais de 90% dessa pluma estava sendo atenuada. Então a EPA na época entendeu que não precisava tanto de uma remediação ativa. Mas acho assim, é bacana esse site porque realmente a alta resolução foi usada da forma que a gente gostaria que ela fosse usada, né? Realmente de forma bem assertiva mesmo. E o diagnóstico foi com essas outras ferramentas que você falou, e o diagnóstico não usou nenhum poço, né? Depois puseram eventualmente algum poço para monitorar temporalmente, não é isso? Exatamente. Mas o diagnóstico, mas a etapa de investigação detalhada, não foi usado nenhum posto de monitoramento. E aqui é importante que os grandes nomes da Arcadis, mas poderia ser outra consultoria também, as pessoas sênior estavam envolvidas, né? Certo. No caso aqui foi o Nick Welch, que é um grande geólogo da Arcadis, um especialista em alta resolução, ele estava presente o tempo inteiro do projeto. Né? Certo. E você falou sobre várias ferramentas aí, mas eu vou selecionar uma que eu gosto bastante, né? Que está nos protocolos da Arcadis faz bastante tempo, né? Que é o WCSS, você disse aqui, o Whole Core Soil Sampling. Que se baseia em coletar amostras de solo no perfil completo. Por que completo? Porque é a zona saturada também, né? Aqui a gente tinha a ideia aqui no Brasil de que o solo só era coletado até a zona não saturada. E é claro que você precisa coletar solo na zona saturada, né? E a Arcadis saiu com esse protocolo faz bastante tempo, né? E eu tenho visto desde 2015 para cá isso aumentando no Brasil, né? Mais pessoas fazendo isso. Antes ninguém fazia, agora até que um bom número de pessoas faz isso. Como é que você vê isso, o uso no Brasil? Você acha que aumentou muito o uso na Arcadis Brasil? Aumentou muito isso na Arcadis Estados Unidos? Ou aumentou nas duas? Ou aumentou no resto do mercado? Ou só a Arcadis que faz? Como é que você enxerga isso? Na verdade, Marcão, essa metodologia, então, realmente, como você falou, né, foi criada, entre aspas, né, pelo pessoal da Arcadis US para investigação do solo nas áreas fontes, principalmente de impactos de compostos voláteis. Né? É a ferramenta mais importante que a gente tem para mapear em alta resolução a fase dissolvida, né, a massa principal de contaminantes mesmo, principalmente nas zonas de armazenamento, igual você falou, abaixo do nível d'água, com a característica principal que a gente coleta uma grande densidade de amostras, né? Então, com ela a gente tem um método realmente rápido e qualitativo, além de poder descrever o solo, né? Porque a gente tem um liner na mão, né? Isso é uma vantagem gigantesca desse método. Muito importante. Só para lembrar também aqui, né? Igual você mencionou nos podcasts anteriores, Marcão,
essa ferramenta deve ser usada com amostrador fechado ou dual tub, independente do fabricante, e não single tub, né? E também não adianta fazer o WCCS com trado manual, senão não é WCCS, né? Exatamente, nem com single tube, né? Isso é bem lembrado, bem lembrado. Então, desde 2015, realmente vem sendo muito usada pela Arcades aqui do Brasil, né? Começou bastante com o Maurício, né, Cavalli, né? Você lembra bastante dele? Ele trouxe essa abordagem para a gente quando ele foi para os Estados Unidos em 2015. E então, desde então, ele difundiu para mim, para o Lucas, para outras pessoas da Arcades. Então, a gente vem tentando implementar isso em diversos projetos. Hoje, eu acredito que mais de 90% dos nossos projetos que investigam área-fonte usaram esse método, né, para amostragem de solo. Então, assim, desde 2015 para cá, acredito que mais de 90% dos projetos da Arcades que fizeram investigação usaram esse método. Nos Estados Unidos, eu também tive lá no passado, realmente, eles também investigavam de forma errada, né? Não sei se é realmente em 2015, assim, mas realmente no passado, os sites eram investigados só até a zona vadosa, mesmo solo, né? Ninguém mostrava solo na zona saturada, mas lá também é bem difundido isso. Como eu falei, tem muitos webinars disponíveis na Arcades, muitos grupos de discussão, que é muito difundida essa abordagem. E também ela está bem discutida no livro do Remediation Engineering, né? Sim. Tem um capítulo lá que fala um pouco sobre essa abordagem. Então, assim, que eu tenho visto bastante o pessoal da Arcades usar, mas também outras consultorias, Marcão. Tenho visto, assim, que aumentou muito, assim, né? Desde quando a gente começou mesmo no Senac em 2014, aí, tipo, o aumento foi significante, eu achei, assim. Mas é claro que ainda existem muitos sites que são investigados de forma errada, sem usar essa abordagem. Sim. Mas eu acho que aumentou, assim, tanto na Arcades como nas outras consultorias. Os benefícios principais, né, como a gente sabe, dessa abordagem é que você, com um custo não tão alto, né, um custo baixo, até você consegue direcionar bem os alvos de remediação nas áreas fontes de forma bem mais assertiva, né? Sim. Mas, assim, diversos projetos tiveram que ser repensados devido ao não uso dessa ferramenta no passado, né? Então, tipo assim, modelos conceituais que existiam tiveram que realmente ser mudados depois que a gente começou a implementar essas técnicas, né? Que a gente começou a ver que a massa estava ali mesmo no solo, tipo, mais de 90% da massa, então tiveram que ser repensados, né? Como foi e o aqui caso de novo, do artigo, né? Exatamente. Aqui realmente, o que eu ia falar, eu realmente recomendo os artigos, né, que foram publicados por mim, por você, pelo Lucas, em 2016, e também do seu que você publicou ano passado, né, que explica bem sobre a técnica, sobre amostragem de solo perfil completo, né, qual que é a importância dessa técnica para o nosso mercado aqui, né? Obrigado pela citação, Júlio. Eu vou colocar esse link também. A gente fala sobre a amostragem de solo e a importância de fazer essa amostragem de solo de perfil completo, né, que é baseado aí no protocolo da Arcades WCSS. Eu ia perguntar para você qual a porcentagem, mais ou menos, de investigação que a Arcades utiliza, o WCSS, mas você já falou, né? Sempre que tem que investigar a área-fonte, você estima em 90%. Então, vamos dizer que quase sempre a Arcades utiliza esse protocolo, então, nas investigações brasileiras. Está correto? Correto. Como foi bastante difundido, a gente tem um canal bem aberto. O grupo da Arcades, né? O grupo da Arcades é bem grande aqui no Brasil. São mais de 200 funcionários trabalhando só com áreas contaminadas. É muita gente, né? Então, realmente, a gente tem que tentar difundir isso, mas existem diversos cursos, treinamentos que são publicados. Então, assim, sempre está atualizando as pessoas. Sim. E como existem algumas pessoas chaves, como eu falei para você, certo, de alta resolução, algumas pessoas acabam procurando essas pessoas para realmente tentar ver a maneira mais correta de investigar, né? Mas o WCCS, de todas as ferramentas disponíveis, eu acho que a Arcades usa mais. Assim. Ela, então, como você falou, né, ela se baseia em coletar muitas amostras de solo, inclusive na zona saturada, e principalmente na zona saturada, nas zonas de armazenamento. É mais ou menos, ela vai dar um resultado aí que a gente pode dizer que tem uma certa semelhança com o MIP. Embora o MIP, o Membrane Interface Probe, ele deu um resultado aí semi-quantitativo, né? E o WCSS permite o envio de amostra para o laboratório e te dá um resultado aí quantitativo. Muita gente me pergunta, se você usar o WCSS, então você não precisa do MIP? Ou é melhor usar o MIP, ou é melhor usar o WCSS? É melhor usar os dois? Quando que usa os dois? Quando que usa um? O que você pensa sobre isso, Júlio? Realmente, né, o MIP, igual você falou, ele é excelente para fazer um screening semi-quantitativo de voláteis, né, no aquífero, uma ferramenta que vem sendo usada desde o final da década de 90 nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil mais ou menos no final da década dos anos 2000, né?
que vem sendo usada bastante também nas investigações. Com o MIP é possível você entender onde está a massa de contaminantes, mas realmente assim, nada substitui a coleta de amostras de solo, né? Então, mesmo usando o MIP, ainda eu acho não, tenho certeza que é necessário a coleta de amostras de solo, né, em alta densidade com o WCCS, e principalmente onde você teve os picos, né, do XSD, do PID, do FID, do seu MIP. Os métodos de varredura realmente eles auxiliam muito, né, na distribuição de massas de contaminantes, mas a seleção de amostras e que devem ser encaminhadas para o laboratório realmente não substituem, né? As análises quantitativas são ainda necessárias. Então, acho assim, se você tiver uma área-fonte, se você tiver a oportunidade de usar o WCSS, é melhor. É claro, Marcão, assim, dependendo do tamanho da sua área-fonte, é bom você fazer um screening antes, porque senão o WCSS, apesar de ser um método excelente, é um pouco mais lento que o MIP, né? Sim, você vai ter que tirar todo o line, ainda mais se tiver uma contaminação em profundidades maiores que 20 metros. Toda manobra que você precisa fazer demora um pouco mais. Então, assim, eu acho que, ao meu ver, a melhor combinação é você entrar um pouco com o MIP e fazer o WCCS depois, combinar as duas técnicas. Mas, claro, se for tiver que escolher uma só, eu escolheria o WCCS para seguir. Porque você já vai ter o dado em campo e a amostra realmente enviada para o laboratório, que é o que a DD38 exige, né? Que você tenha realmente o dado químico, né? Sim. Você vai precisar ter o dado químico de todo jeito, né? Uhum. Se tiver recurso só para uma das duas, escolhe o WCCS. Não se você consegue fazer as duas, para realmente selecionar melhor onde você vai fazer o WCCS. Lembrando que o WCCS é essencial para áreas fontes, né? Sim. É importante para as áreas fontes. E também importante dizer aqui, né, que como mencionado nos artigos, a maior parte da massa de contaminantes está imobilizada realmente no solo, né, em fase adsorvida. Então, e realmente, geralmente na zona saturada, né, que é uma área que não é tão investigada. Então, não deixem de investigar essa matriz, realmente foquem nela, porque realmente se você conseguir mapear essa fonte vai ser fundamental, né, para o seu plano de remediação. A gente vê isso bastante nos artigos, eu mesmo já vi isso muitas vezes, mas você que trabalha na consultoria, que você tem muitos casos, muitos mais do que os que eu vejo, você também vê isso? 90% da massa está nas zonas de armazenamento, na zona saturada? A gente tem visto muitos casos mesmo, Marcão. É impressionante, assim, você consegue colocar numa planilha, né, realmente tentar fazer esses cálculos de massa, sempre assim, é assertivo, assim, mais de 90% da massa vai estar no solo. Claro, tem alguns casos de 75%, 70%, mas assim, a maioria deles você sempre vai bater 90%, né? Certo. É impressionante, assim, isso tenho visto bastante, assim. Tanto no caso que trabalho aqui no Brasil, também teve um caso que, quando estava lá no Arcados Oeste, também estava envolvido, era a mesma coisa também. Sim. Tipo, o solo estava extremamente impactado, então realmente é a matriz que a gente tem que focar mais, para a gente partir com um plano de intervenção mais assertivo, né? A gente pode dizer amostrar o solo para o pessoal, Júlio? Com certeza, esse mantra aí que você criou vai ter que ser difundido cada vez mais, né? Amostrar o solo é essencial mesmo. Para qualquer projeto de investigação, é a parte mais importante, assim, né? Bom, vamos falar um pouco aqui do LNAPL, Júlio. O LNAPL, né? Light Non-Aqueous Phase Liquid, né? Então, o que o mercado costuma chamar de fase livre, né? Fase livre de combustível. A história aqui é que o poço de seção longa, o poção, veio com uma exigência da CETESB para a investigação confirmatória de poço de combustível, que tinha que ver se tinha LNAPL lá. Então, a história é essa, o poção era obrigatório para investigar LNAPL, e aí o poção ficou para tudo. Mas o poção é eficiente para investigar o LNAPL? Realmente, né, Marcão, igual você comentou no seu episódio 5, né, você comentou bastante sobre o LNAPL, o Pancake Model, né, o antigo Pancake Model, né, você já explicou alguns conceitos do LNAPL para a gente, mas com certeza esse conceito de instalar o poção para investigar o LNAPL não está certo, né? Esse conceito já caiu por terra, embora muitos consultores ainda usam os poços para investigar o LNAPL, né? Então, os conceitos de LNAPL mudaram muito nos últimos anos, né? Principalmente nos Estados Unidos. Desde 2010 a gente vê uma mudança muito grande,
a gente consegue ver também isso pela publicação dos ITRCs de EUNEPL da vida, né? Sim. A gente vê que realmente os conceitos mudaram demais dos livros antigos que a gente tinha. Hoje, em muitos estados americanos, né, deixar o EUNEPL dentro do poço, provando que ele não está recuperável, que ele é pouco móvel, que não oferece risco de intrusão de vapores, acaba sendo uma alternativa viável realmente, né? Na maioria e alguns estados americanos. E o que a gente não está vendo tanto no Brasil aqui ainda é isso, né? Sim. Então, aquela representação que o poço tinha muita fase livre, no solo só uma fininha camada de EUNEPL, não existe mais, né? Hoje a gente entende que existe um modelo de equilíbrio baseado na variação da saturação do óleo, né? Sim. A qual varia de acordo com a granulometria do aquífero. Então, a gente sabe, quanto mais arenoso, maior vai ser a saturação do EUNEPL, né? E um outro conceito-chave também que a gente tem que analisar é que é importante observar a mobilidade desse EUNEPL, né? Sim. Então, a espessura do EUNEPL nos poços nem sempre reflete a distribuição de EUNEPL que tem no aquífero, né? Muitos EUNEPLs estão imóveis, abaixo da saturação residual. Aqui, eu acho importante destacar, né? O Lucas Jardim, que é meu amigo, um dos maiores especialistas nesse tema, pude aprender muita coisa com ele sobre isso, muitos conceitos novos. Então, assim, esse conceito de saturação é bem importante a gente ter quando a gente tiver sites com EUNEPL, né? Sim. Então, resumindo aqui, Marcão, o ideal é investigar impactos, né, de EUNEPL com ferramentas corretas, né, como o WIPE, o LEAF, o VOST, né, ou mesmo com a caixa ultravioleta, que você acaba usando bastante, né, dependendo do tipo de óleo. Sim. Aqui eu trago só um exemplo rápido também, né, do artigo do Matt do Sutterson de 2015, da Groundwater Monitoring and Mediation, chama Contemporary Management of Sites with Petroleum and Apple Presence. Aqui é interessante, né, que eles investigaram uma área gigantesca, estava sendo remediada há mais de 50 anos, tinha bastante EUNEPL, então eles investigaram com o LEAF, o VOST, né, e o tamanho da pluma ficou com 300 metros quadrados, assim, pelo LEAF, interpolação do LEAF. E realmente nessa área tinham 25 postos de monitoramento instalados, dentro dessa área que mapeou com o LEAF. E apenas 8 desses postos apresentavam fase livre. Sim. Os outros 17 estavam com óleo abaixo da saturação residual e por isso não entravam Não entrava no poço, mas estava lá. Estava lá, exatamente. Esse artigo é bem interessante, né? Muito, muito legal também, bem lembrado, Júlio. Vamos deixar aqui nos links para o pessoal. Ele trata o conceito do LCSM, né? Exatamente. O modelo conceitual do site de EUNEPL, né? Então é um jeito diferente de pensar. Legal. Exatamente. Então, os dados do LEAF em alta resolução, né, são bem melhores para indicar e mais confiável também para ver o impacto de EUNEPL do que observação de fase livre em poços, né? Então, realmente, se for para seguir, se o site tiver com fase livre, realmente tenta usar esses métodos de alta resolução, que vão ser bem melhores para mapear a fase livre, né? Você falou, os métodos os mais utilizados no mundo são o LEAF, né? No caso, comercialmente é o VOST, né? O VOST é o método LEAF, Laser Induced Fluorescence, né? Então, o VOST é o nome do equipamento comercial, né? LEAF é o método. Isso. Então, tem o VOST e tem o WIPE. Quando você utiliza um, quando você utiliza outro, você já utilizou os dois arcades, né? Então, que dica você pode dar aí para o pessoal? Realmente, Marcão, são duas ferramentas muito parecidas, né? As duas são ótimas ferramentas para mapear o EUNEPL, né? O LEAF, o VOST, ele realmente é da Dakota, é uma ferramenta mais tradicional. A primeira foi criada em 91 nos Estados Unidos, e o outro, né, que é o WIPE, é da Geoprobe, foi criado mais ou menos em 2016. Os dois têm resultados muito parecidos, inclusive tem artigos mostrando como uma área foi investigada por EUNEPL com os dois, com as duas ferramentas, e a resposta é igualzinha, assim, praticamente. Certo. A diferença prática, realmente, do VOST é que você consegue diferenciar o tipo de óleo pelo comprimento de onda, né? Então, você consegue identificar se é um cresoto, se é um diesel, se é um querosene, se é uma gasolina. Isso é uma coisa bem interessante do LEAF. O WIPE tenta fazer um pouco isso com a coloração que aparece nas fotos, né? Mas o VOST acaba sendo um pouco mais assertivo nesse quesito, embora ele seja um pouco mais sensível no campo, né? O WIPE é um pouco mais prático, porque ele tira fotos realmente do solo e da fase livre, né? Então você consegue ver a porcentagem de EUNEPL que tem naquela foto. Ele acaba sendo um pouco mais prático devido a isso. Mas as duas ferramentas são importantíssimas, essenciais. Qualquer uma das duas que você usar em campo, você vai conseguir ter um bom mapeamento da sua fase livre.
Uma outra questão é sobre a amostragem de água, né? Então, se a gente está falando que o posto de monitoramento não é legal, e no caso lá do exemplo que você deu, foram coletadas muitas amostras de água e elas não foram, obviamente, coletadas com o posto de monitoramento porque não foram instalados. Como foram coletadas essas amostras de água aí? Conta para o pessoal. Existe uma metodologia, né, que chama Vertical Aquifer Profiling, né, que é uma metodologia bem importante para coletar água pontual nas zonas de transporte, com seções filtrantes bem curtas, né, depende do fabricante, mas varia de 20 a 50 centímetros. Então você consegue realmente mapear em alta resolução a água subterrânea. E hoje no mercado, né, existem diversas ferramentas, né? A mais utilizada nos Estados Unidos e a mais famosa, né, é o Waterloo APS, que você realmente consegue mapear a água subterrânea, a fase dissolvida em diversas profundidades diferentes. E lembrando que as profundidades são definidas após a gente mapear, né, as unidades hidroestratigráficas na investigação detalhada, então a gente tem que estar bem mapeada a geologia, né, realmente. Não dá para você seguir lá, vou posicionar aqui o meu perfilador aqui do aquífero nas zonas de armazenamento. Não é, né? Você realmente tem que ter mapeado muito bem as unidades hidroestratigráficas. Antes de entrar, isso. Exatamente. Então, assim, a gente fala que a fase dissolvida a gente deixa um pouco por último, assim, primeiro. Sim. Claro, a não ser que você tenha realmente uma migração off-site, que realmente tem que mapear mais rapidamente a fase dissolvida. Mas, assim, o ideal é você ter mapeado bem, caracterizado bem antes de toda a sua geologia mesmo. Então, é importante se posicionar a seção filtrante, né, do Vertical Aquifer Profiling, dessas ferramentas, das ponteiras, realmente nas zonas de fluxo, né. Essa água também é usada só para mapear a massa na fase dissolvida, né. Então, realmente, se for querer coletar para ver os parâmetros fisicoquímicos da água, não é ideal. É ideal para você realmente fazer um mapeamento em campo. Sim. Então, é possível você economizar os custos, né, com a instalação de postos desnecessários de monitoramento, né? Você não precisa instalar oposição. Então, existem diversos perfiladores, né, Marcão, como a gente falou. O mais famoso é da Waterloo APS, que ele foi inventado na década de 90 também nos Estados Unidos. Sim. Nos Estados Unidos não, no Canadá, né? Desculpa. Mas também a gente tem outros muito comuns, né? Eu vou dar um exemplo aqui da GeoProbe, mas também tem da MS, que você conhece. A GeoProbe tem dois, que é o Screen Point 16, onde você consegue coletar uma amostra discreta em uma profundidade. Existe o Screen Point 22, eu sei que é um método um pouco... O pessoal comenta bastante sobre eles. Aqui você consegue tentar coletar em diferentes zonas de fluxo, que você consegue fechar um pouco ele, o SP22. Existe alguma STM sobre esse método, né? Que é a D6001, também tem uns procedimentos, os documentos de procedimento dessa tecnologia no site da GeoProbe também, mas nesse caso precisa tomar bastante cuidado, usar as ferramentas originais do fabricante, né? Não dá para você realmente tentar coletar diversas amostras, senão você vai misturar ali toda a água do aquífero. Tem ferramentas específicas para isso. E as amostras podem ser coletadas, né, tanto com Baylor de inox, com uma bomba peristáltica, com uma check valve, né, da GeoProbe ou da MS. Mas assim, existe essa metodologia. Depois de você ter coletado as amostras, é importante você instalar um poço para você monitorar, né? Então, assim, pode ser um poço provisório, né, Marcão? Igual a gente ensina bastante no Senac. Sim. Mas é importante depois também ter uma amostra para você ver os parâmetros fisicoquímicos certinho. Mas para você coletar diversas amostras em diversos pontos, é interessante usar o Vertical Aquifer Profiling, é uma ferramenta bem importante. Você falou de dois tipos de ferramentas, né? O SP16 e o SP22 da GeoProbe são ferramentas que a gente chama de Grab Sampling ou de Screen Point. Então você crava a ponteira, né? Crava a ponteira na profundidade que você já definiu, expõe o screen, né? Que é a telinha dele, e coleta água por dentro da ferramenta, certo? Exatamente. E o Waterloo APS, ele é o parente, né, do HPT GWS, né, recém-lançado, faz um ano e 2 anos talvez, pela GeoProbe, onde você injeta, né, a água e você identifica a zona de fluxo, você reconhece a zona de fluxo que você já identificou antes, e aí você você reverte o fluxo e coleta a amostra. Certo? Exatamente. Então, uma você injeta água para reconhecer exatamente a zona de fluxo, outra você simplesmente crava a ponteira e amostra a água. Aqui no Brasil tem muito pouco HPT GWS, talvez tenha 1 ou 2 no máximo, né? E não nenhum Waterloo APS. Mas lá nos Estados Unidos, como é que é? Qual das duas o pessoal gosta mais de usar, ou as duas? Então, Marcão,
Pelos projetos que eu tenho observado, né, devido a esse canal aberto que eu te falei, que a gente tem bastante, a gente consegue ver bastante o uso do HPT Groundwater Sampling, né? A Geoprobe tem vendido bastante para arcadas essa metodologia. O Waterloo APS e depende da área dos Estados Unidos, mas nos sites da área leste tem mais adesão, né, do Waterloo APS. Mas assim, eu acho que, assim, tô falando pela minha experiência, tá, Marcão? Se bem que você falar com o Joe Quinn aqui, ele vai falar outra coisa para você. Mas que eu tenho visto, assim, acho que dá uns 50%, assim. Infelizmente, no Brasil, igual você falou, a gente tem pouco, né? HPT Groundwater, eu acho que vai aumentar um pouco o uso dele, que é uma ferramenta bem interessante. Embora para solos bem argilosos fica um pouco complicado para coletar amostras ainda. Para não dizer que é impossível, né? Silt, assim, entope bastante. Inclusive, quando eu estava lá também, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, na Arcades, tinha um site que o pessoal usou e reclamou bastante, que entupia muito a mangueirinha, né, de coleta. Sim. Então, acho que muita coisa vai ter que se aperfeiçoar, mas assim, acho que eu vejo os dois são bem usados. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem mais acesso ao Waterloo APS, na Estônia não está mais no Brasil, mas acho que ainda alguém vai conseguir trazer de volta. Hein? Tomara. Júlio, vamos falar um pouco da remediação, né? Um pouco para o pessoal saber mais ou menos aí sobre as remediações. Como você está na Arcades, você é especialista em investigação, mas você conhece remediação também, é claro. Quais técnicas são mais usadas pela Arcades? Boa pergunta, Marcão. Aqui, né, como a Arcades é uma empresa global, né, como falei, a gente atua em mais de 100 países, realmente a gente acaba vendo o uso de todas as técnicas de remediação, né, no mercado. Seja as mais tradicionais, né, como SVE, DPE, Arspargem, IRD, né, Wisco, escavação, como também as mais avançadas, né, como termal, nanorremediação, tem alguns sites que estão aplicando também a nanorremediação. Mas acho que a ideia da Arcades, né, sempre é tentar inovar nessas técnicas tradicionais, né, fazer uma combinação realmente entre elas para uma estratégia de remediação mais assertiva, né? E hoje que a gente tem visto muito na Arcades, né, uma tendência global mesmo de utilizar técnicas mais sustentáveis mesmo, que é trazer o Green Remediation mesmo, né, para a área de remediação. Então isso está sendo um incentivo global mesmo para a gente tentar seguir nessas técnicas. E aqui o Green Remediation, né, também de novo falando do Batel, né, que é maior conferência da nossa área. Esse ano, no programa preliminar, eu pude dar uma olhada, tinha mais de 30 projetos realmente usando o Green Remediation. Tinha só uma sessão voltada para isso. Então, é uma tendência mesmo, acho que global. Acho que, assim, super importante para o meio ambiente, né? Claro, é bem melhor, né? Aqui, a Arcades realmente patenteou duas técnicas importantes que eu acho que é importante mencionar, que a gente gosta muito de usar essas técnicas. Uma é o TSER, né, que é o Thermal In Situ Sustainable Remediation, que é uma técnica de remediação termal de baixa temperatura, né, foi patenteada pela Arcades. Usa, então, com utilização de painéis solares, é uma coisa bem sustentável mesmo. E também o Dynamic Groundwater Recirculation, né, que você consegue realmente trabalhar na reinjeção da água bombeada, então acaba tendo uma pegada mais sustentável, né? Certo. Então, realmente a gente tem tentado seguir mais nessa linha e é um pouco isso. É importante também falar que lá no Batel, também como eu falei, a gente viu muito uso de fitorremediação, né? Então, fitorremediação, que era uma coisa que a gente falava, ficava muito na teoria, hoje a gente vê que é super aplicável, ainda mais no Brasil, que a gente tem um ambiente super propício para isso, um país tropical, né? Com muita vegetação. Então, acho que falta mesmo a gente tentar aplicar essas tecnologias, né? E ainda na remediação, Júlio, a gente falou aqui bastante sobre a investigação, né, sobre a importância do detalhe na investigação, várias ferramentas que ajudam a gente a avaliar isso em microescala, os ambientes deposicionais e tal. Mas eu vejo as pessoas da remediação, ou as remediações em geral, não preocupadas com detalhe. Quando você vai fazer um bombeamento, uma barreira hidráulica, ou mesmo um bombeamento simples, um pump and treat ou um DPE, as pessoas não estão preocupadas com o detalhe. Eles pegam e fazem um poço de seção longa para bombear e bombeia tudo que der. Isso é uma impressão minha ou você vê isso aí também? Você vê isso acontecendo? Realmente não adianta, né, Marcão, você desprender muito esforço, muito recurso na investigação, mapear todas as unidades hidroestratigráficas, todos os centros de massa, tudo da forma mais correta possível, realmente posicionar o poço da sua remediação cortando diversas unidades hidroestratigráficas, uma porção de 10, 15 metros de estação filtrante, que não vai adiantar nada, né?
Então, seja para injetar algum produto, seja para injetar ar, seja para injetar água, seja para bombear ou aquecer, não adianta você cortar todas as unidades hidroestratigráficas, né? Então, acho que se for fazer um pump and treat, realmente baseado na investigação de alta resolução, você precisa ter um detalhe mesmo no dimensionamento desse sistema de remediação, com um responsável sênior do projeto que entende muito do modelo conceitual. E realmente acho que nesse caso você vai ter que partir para instalar postos de remediação multiníveis mesmo, né? Seja de extração, de injeção. O seu sistema ele tem que ser muito mais minucioso, né? Tem que ser mais detalhado. Você vai gastar um recurso maior, né? Que realmente você vai ter que instalar postos multiníveis, você vai ter que ter mais autopumps, por exemplo. Seu sistema vai ter que ser muito mais detalhado, né? Certo. Não é aquele sistema tradicional de prateleira, né? Que realmente Sim. você compra aquele MPE prateleira e coloca no site. Realmente tem que ser pensado com a equipe de remediação da sua empresa, né? E aqui acho que um ponto importante, traz uns conceitos legais sobre isso, né? O ITRC do ano passado, de 2019, que é aquele ITRC que realmente explica melhor como otimizar, né, as estratégias de injeção e de remediação, e como melhorar a performance. Ele comenta bastante sobre isso, né? Sim. De você realmente injetar e bombear nas camadas corretas. E Então, assim, que eu tenho visto, assim, alguns projetos realmente depois da alta resolução, que realmente tentam usar a alta resolução na remediação, que é o importante, realmente. Sim. Você vai focar na massa que realmente importa, né? Sim. Então, você vai ter que colocar seja o seu termal, seja o seu bombeamento naquela área mesmo, específica. Mas, assim, eu tenho visto, sim, Marcão, assim, acho que no mercado acontecer isso, principalmente aqui na Arcades também, como eu trabalho aqui, a gente tem feito isso nos projetos. Legal. Tá começando então, pelo menos. Eu achei que Sim, sim. não existia preocupação, mas que bom que você está contando para mim que tem. E hoje em dia também, você vai nas grandes feiras, né, de remediação, existem diversas tecnologias voltadas, né, para tentar atacar mais essas áreas importantes, não colocar um autopump que vai bombear água de diversas camadas diferentes. Então você vê autopumps mais otimizadas, modernas, ou não autopumps, outro tipo de bomba também. Então, sistemas para injetar de forma mais eficiente mesmo, você não precisa injetar com posto de monitoramento. A gente sabe que dá para injetar com Direct Push também, Certo. que também ajuda, né? Fica um pouco mais assertivo, você consegue posicionar realmente a seção filtrante ali do amostrador, da ponteira de injeção na área mais que importa, né? Então, assim, a gente tem visto a tecnologia crescendo para esse lado também. Agora vamos falar um pouco, Júlio, da pandemia e do mercado, né? Como é que você tá enxergando aí, como que você vê, ou como é que você sentiu? A questão da Covid-19 trouxe algum prejuízo? Claro, algum trouxe, né? Mas qual o montante da queda nos projetos da Arcades? E se essa queda se deu em novos projetos ou em projetos que já estavam em investigação ou remediação? Globalmente falando, né, Marcão, acredito que os impactos foram, falando de Arcades, né, acredito que os impactos foram menores do que o esperado, né, mas claro que teve impactos, né, mas assim, eu não consigo te dar uma informação muito, muito precisa, porque a Arcades é muito grande. Sim. Falando um pouco aqui no Departamento de Soluções Ambientais do Brasil, né, pelo meu ponto de vista, os negócios não foram tão impactados, né? Pelo menos assim, eu trabalho mais na área técnica mesmo, né? Certo. Então eu não senti tanta diferença, né? A demanda de trabalho continua a mesma, Sim. assim, a gente continua trabalhando muito. Mas dando uma olhada no mercado de forma geral, né? Eu vi que a área mais afetada foi as áreas de monitoramento, né? Das campanhas de monitoramento e também em algumas investigações, né? Remediação fica um pouco mais difícil paralisar, né? Que o responsável legal já está executando o plano de intervenção, já tem contrato fechado, o sistema já está lá no site, já está em operação, então fica um pouco mais difícil paralisar essa etapa, né? Mas assim, como o Alan falou, né, também no podcast anterior, eu acho que no segundo semestre a gente vai conseguir ver talvez um impacto maior no nosso mercado, né, que vai ser mais difícil fechar contratos novos, né? As empresas realmente vão estar mais preocupadas em reerguer o negócio, a indústria, e infelizmente não vão querer gastar tanto com o meio ambiente, né? Eu acho que talvez possa acontecer isso, não tenho certeza. E assim, lá na Arcades a gente soube, né, que a Arcades contratou bastante gente no início do ano. Como é que foi a construção, né? Porque, sei lá, no mercado tem muita gente. Qual é o perfil que a Arcades buscou? Eu digo isso porque nós temos muitos alunos aí, né? Muita gente jovem que ouve a gente e de repente elas
querem se aproximar do perfil ideal para o mercado, né? Como é que foi a busca que a Arcadis fez e como é que funcionou isso aí? Então, a gente teve excelentes contratações mesmo no final de 2019, 2020. Realmente a gente conseguiu buscar umas pessoas bem feras mesmo no mercado, assim, construir um time bem bacana, né? O Santini, né, que é nosso head de Site Evaluation Restoration, que é a área que cuida de áreas contaminadas na Arcadis. Ele procura sempre inovar, né, montar um time bem engajado, diversificado. Isso que é importante, né? O que facilita muito o trabalho em equipe, né? Como falei, são muitas pessoas, muitas equipes na Arcadis trabalhando, então ele busca realmente ter uma equipe bem diversificada, né, nesse sentido. Hoje a gente tem mais de 200 profissionais trabalhando nessa área, né, entre geólogos, engenheiros, biólogos, químicos, geógrafos. Então, com mais de 400 projetos ativos, né? Então, realmente, para a gente conseguir encarar todo esse desafio, a gente precisa de perfis bem inovadores mesmo, com perfil bem empreendedor também, acho que é uma qualidade importante que o Santini tem buscado bastante. Com muita motivação, né? Acho que é importante estar sempre motivado, ter amor pelo que faz, né? Ele consegue observar bastante isso. E além de ter um instinto bem colaborativo, né? Que é a chave mesmo para a Arcade ser uma das líderes do mercado, né? Acho que é um Sim. pouco isso, assim. Então, Então, inovação, ser empreendedor, ser motivado, acho que são qualidades importantes. gostar do que faz, né? Exatamente, Marcão. E assim, a competência mais técnica, vamos chamar assim, né? Vocês também buscaram, né? Então, você fez o curso no Senac de pós-graduação, como o Alan fez, como eu também fiz e muita gente fez, né? Eu vejo esse curso como muito bom, é claro, né? Claro que eu vejo como muito bom, eu dou aula lá, né? Mas, assim, qual que é o impacto técnico que esse curso traz? Porque você estava lá, e você entrou lá em 2014, você já estava atuando na área e de lá para cá você teve um crescimento muito grande. Agora, esse crescimento você teria de qualquer modo, sem o curso, só pela sua competência sua, né, individual, ou o curso te abriu alguma coisa que te ajudou? Como é que foi para você isso aí? Eu acho que da mesma forma que foi para o Alan, né? O curso de gerenciamento de áreas contaminadas do Senac, para mim, foi fundamental para o meu crescimento profissional, né? Apesar de eu ter gostado de estudar, etc., eu acho que lá você acaba abrindo muito a cabeça e tendo contato com diferentes pessoas, diferentes professores que já trabalham no mercado. Isso faz a gente abrir muito a cabeça de uma forma mais rápida. Talvez eu conseguiria aprender o que eu aprendi lá, mas ia demorar muito mais tempo. Assim. Então, lá no Senac você está lá todos. Na época também que eu estava fazendo, tinha aula de sexta-feira, né? Mas todo sábado você está lá, tendo aula prática, tendo aula teórica, conversando com pessoas de diferentes consultorias, de diferentes áreas do mercado, seja laboratórios, seja das indústrias mesmo, né? Então é bem legal como você e o Rodrigo montam as equipes, né? As turmas, né? O ambiente da sala de aula fica bem mais diversificado, proporcionando uma discussão bem legal, mas o que é bem importante para o nosso crescimento profissional. Então, assim, eu acredito que o Senac foi fundamental para mim, tanto na parte técnica, né, como legal também, que você acaba conhecendo bastante coisa, CETESB, e acaba aumentando muito a sua visão do negócio mesmo, né? Eu acho fundamental, né? Eu sou muito grato por ter feito o curso, indico realmente para todas as pessoas que estão no mercado, não importa se você está no começo da carreira, ou se você já tem bastante experiência, o curso realmente vai te acrescentar muita coisa, assim, vai te trazer muita informação. E é importante sempre falar, né? O Senac está sempre atualizado com as tecnologias novas, então você tem aulas práticas bem bacanas, bem atualizadas, que ajuda muito, assim, na prática do dia a dia das consultorias. Eu sou um pouco suspeito para falar, né? Gosto bastante do curso, tanto é que agora eu sou professor também convidado, né? Então, tudo que eu aprendi, e tanto no Senac como na minha carreira, né? Tô tentado ajudar a disseminar para as pessoas também agora. Então, assim, não tem nem o que falar, Marcão. O curso para mim foi fundamental. Realmente eu aconselho todo mundo que puder, faça o curso, que ajuda muito, assim. Pô, legal, que bom. Ô, Júlio, para terminar, eu vou jogar uma pergunta casca de banana aí para você, hein? Para ver se você escorrega aí, em uma pergunta, pô. Tá bom. Tranquilo, Marcão. A gente tem uma certa celeuma, né, no mercado, relativamente recente, onde tem uma corrente que diz que você deve fazer a remediação da área contaminada, até que não haja mais risco evidente, né? E o risco evidente normalmente é a intrusão de vapores em ambientes fechados.
e se você atingir essa meta, vamos fazer uma restrição de consumo de água subterrânea aqui, vamos embora. E tem outra corrente que diz que a remediação da água subterrânea até os índices de potabilidade deve ser uma meta a ser buscada, ainda que não imediatamente, mas deve ser buscada. Os defensores do primeiro argumento dizem o seguinte: pô, mas esse aquífero aí já tem esgoto, então não vamos nos preocupar com isso, né? Vamos ver só o que está trazendo problema ali para o cara que vai morar lá, um problema imediato. E essa externalização aí do problema ambiental que fique aí, que ninguém está preocupado e tal. Então, primeiro, como você vê isso? E segundo, como o mercado, né, que você está inserido numa empresa grande que faz muitos casos, como é que o mercado faz isso? Ele vai na primeira versão, ele remedia até os riscos acabarem, ou o mercado busca a remediação da área até a potabilidade? Nossa, interessante a pergunta, bem... mas assim, Marcão, como eu disse aqui na Arcasa, a gente tem mais de 50 projetos de remediação ativos, né? Eu não conheço todos os projetos mesmo, assim, não tem nem como eu conhecer todos, né? Mas eu acredito que, assim, a porcentagem que está sendo feita no mercado de remediar até a potabilidade seja, tipo, menor que 5%, assim, eu acredito. Ainda é muito comum, né, seguir a remediação baseada só no risco mesmo. É um conceito já antigo que vem sendo usado, então, assim... Acho que a maioria dos sites estão sendo entregues dessa maneira mesmo, remediação baseada no risco, né? Certo. Eu sei que existe esse impasse, né, entre o Ministério Público e a CETESB, né? Ao meu entender, eu acho impossível, né, voltar o aquífero nas condições originais, mas também a gente não pode deixar esse legado de aquífero impactado para nossas gerações futuras, né? Então, a gente fica um pouco preocupado, um pouco... A gente tem que pensar que tem que existir um equilíbrio, né? Isso tem que ter um equilíbrio em relação a essas duas abordagens, né? Não dá para você remediar até as condições de Cabral, como vocês ensinaram aqui, né? E também não dá para você remediar baseado no risco, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Para isso precisa ser muito bem discutido, precisa ter normas técnicas, isso precisa ser debatido com a sociedade, universidade, Ministério Público, órgãos ambientais. Precisa existir um alinhamento muito claro com isso, assim. Eu acho que a gente não tem esse alinhamento ainda, né? E é importante que a gente tenha isso, né? Senão, realmente, nunca vai haver um consenso, né? Sempre vai ter essa briga que a gente tem. Mas, assim, como geólogo, assim, falando como geólogo, eu acho que é difícil voltar nas condições naturais, mas a gente tem que batalhar realmente para remediar o máximo que a gente conseguir, né? Mas não necessariamente chegando na potabilidade, né? Entendi. Tem a questão da impraticabilidade técnica, né? Mas é um Exato. objetivo a ser buscado, né? Sim, é um objetivo a ser buscado. Eu acho que isso vai tender a mudar um pouco também nas consultorias, né? Ainda mais com toda essa preocupação que tem aumentado na questão do meio ambiente, né? Eu acho que isso vai mudar muito, né, ainda. Mas ainda, tipo, a maioria das remediações são feitas baseadas no risco e os órgãos ambientais estão fechados, têm entregado muito o tema de reabilitação em casos desse tipo, né? Sim. Então, não sei se a gente vai ter que revisitar esses casos no futuro, assim, mas realmente tem que ser repensado e bem debatido isso. Sim. Bom, legal, Júlio. É isso aí. Nosso debate foi esse. Obrigado pelas explicações, todas as aulas aí. Tenho certeza que quem está nos ouvindo aprendeu bastante com isso. Eu mesmo aprendi aqui. Acredito que os ouvintes também. E é isso aí. Então, pode deixar sua mensagem final aí desse episódio para quem está ouvindo a gente aí. Não, tranquilo, Marcão. Gostaria novamente de agradecer o convite de estar aqui com você, né? Acho que foi um bate-papo bem interessante sobre um tema que a gente gosta bastante, que é investigação de alta resolução, né? Um tema que realmente eu espero que seja cada vez mais usado no mercado de áreas contaminadas, né? Espero que todo mundo tenha gostado do bate-papo, né, que a gente teve aqui. Gostaria de mandar um abraço para todos os meus amigos da Arcades, do Senac, do mercado, que me ajudaram muito e me ajudam a crescer profissionalmente, né? Então, tenho muito a agradecer a eles, que eu aprendi muito com essas pessoas. Acho que uma mensagem que eu queria deixar aqui para você, Marcão, é que realmente que você continue fazendo esses podcasts, esses vídeos. Tem ajudado muito a disseminação do conhecimento, né, da ciência de gerenciamento de áreas contaminadas para todo mundo que não tem acesso a isso. Então, acho que é extremamente importante, né? Isso vai melhorar muito nossas investigações e remediações, pode ter certeza, né? Então, continue fazendo, que está muito legal, a gente super apoia, e sempre que possível a gente vai
disseminar esses podcasts, esses vídeos que você está publicando. Hein? Pô, legal. Obrigado. Mas isso aí. Brigadão, Marcão. Tudo Valeu. de bom para você. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha conversa com o Júlio Vilar. Eu sou o Marcos Tanaka Riz. Esse foi o podcast Áreas Contaminadas. Até a semana que vem.